Já! Olá, pessoal! Na nossa videoaula de hoje, estarei ensinando vocês a fazer este lindo modelo de boina que fica caidinho para o lado. Veja que nele tem esses detalhes branquinho, que no caso aqui a gente estamos trabalhando com detalhe de moranguinho, então é por isso que eu fiz esses vezinhos aqui que imitam uma sementinha. Tem um detalhe aqui também em ponto puff e estarei ensinando também vocês a fazer a parte da boina aqui e todo o acabamento. Eu espero que vocês gostem, pois estará no vídeo também a forma como você deverá prosseguir para caso você não queira deixar ela caidinha para o lado, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço para que você se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim o YouTube avisará você sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. E deixe também aqui o seu joinha, pois é muito importante para o nosso canal. E compartilhe com outras pessoas os nossos vídeos, assim mais e mais pessoas vão aprender e assim também o nosso canal cresce também. Vamos para a nossa videoaula? Para fazer então a nossa boina, eu vou estar utilizando um novelo e meio da cor vermelha. Vou estar utilizando só um pouco dessa amarela, que eu tenho um novelo inteiro, mas vai ser utilizado só a bordinha final. Vou estar utilizando um novelo branco, porém não vai ser utilizado também tudo. E o preto aqui também para acabamento, que vai ser também só um detalhezinho, aqui eu estou com o novelo inteiro, mas será usado bem pouco. Essa lança, ela é 100% acrílica, o texto dela é 377 e aqui tem 40 gramas cada novelo. Porém, como eu disse, o amarelo e o preto será utilizado só um pouco para o acabamento. A agulha que eu vou estar utilizando será a de 4 milímetros, ok? Essa é a lista de nossos materiais. Vamos iniciar então nossa boina, vou laçar aqui a minha agulha e vou trabalhar 4 correntinhas, no total vamos ficar com 5 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar aqui na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo, formando assim um anel. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler a meio ponto alto. E aqui dentro da nossa argolinha, eu vou trabalhar 14 meio pontos altos. Então, vou vir aqui dentro dessa argolinha, fazendo meus pontos. Então, nós vamos trabalhar aqui os 14 meio pontos altos, lembrando que as nossas 2 correntinhas aqui contam como meio pontos altos, então, no total, será 15 meio pontos altos. Trabalhe por toda ela, chegando aqui ao final, você fecha na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa primeira carreira em aumento. Feita, então, a nossa primeira carreira em meio pontos altos, ficamos aqui com 15 pontos meio alto, lembrando que as 2 correntinhas aqui já está contando. Eu vou subir aqui mais 2 correntinhas e no mesmo ponto vou fazer meio ponto alto. Traço para o meu próximo ponto, eu vou trabalhar em meio ponto alto. Novamente. Então, nessa carreira, para cada ponto de base, nós iremos trabalhar um aumento, ok? Aqui onde nós tínhamos 15 meio pontos altos, nessa carreira vamos ficar no total de 30 meio pontos altos, ok? Trabalhe por toda essa carreira fazendo os aumentos, chegando aqui no final você feche com um ponto baixíssimo na sua segunda correntinha. E eu volto para nossa início da nossa carreira em ponto baixo, onde nós vamos trabalhar aquele ponto que vai ficar parecendo a nossa sementinha. Então, eu vou iniciar essa carreira. Nessa carreira, a cada carreira de aumento, ou depois quando nós vamos permanecer em meio pontos altos, nós vamos vir com essa carreira de ponto baixo, fazendo o desenho da sementinha. Então, como nós vamos trabalhar aqui? Aqui não será feito aumento, ok? Somente nas carreiras em meio ponto alto. Então, você vem aqui, faça uma correntinha para representar o seu ponto baixo. Você faz mais 2 pontos baixos, que vamos ficar no intervalo de 3 pontos baixos.
Aí, agora aqui eu vou vir com a minha cor branca, que depois nós vamos estar escondendo ela no nosso trabalho. Então, como que nós vamos fazer? Tá vendo aqui o nosso próximo ponto? Você vai puxar aqui o seu fio branco, ó. Porém, você não vai fechar ele, né? Aqui no caso, nós deveríamos fechar, mas não vai ser feito assim, ó. Então, você puxa aqui a alcinha dele, solta a cor branca e vem aqui com a cor vermelha, ó, pra fechar o ponto. Você entra aqui na agulha, ó, e puxa o seu ponto, ok? Agora, você faz, ó, aí você pode vir aqui, ó, já costurando com a cor branca aqui, já escondendo o seu fio, tá? Pra que ela não fique aparecendo. Então, esqueci aqui de falar, você já vem aqui, ó, segurando ela pra esconder ela aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3. Fez os 3 meio pontos baixos, agora você vai vir aqui, ó, na cor branca, você vai puxar ela aqui pra cima, só que aí você vem com a cor vermelha e fecha o ponto, ok? Vou mostrar aqui de novo, ó. Você vem costurando aqui, né, com a linha branca, você puxa aqui o seu fio branco, porém, na hora de fechar, você puxa com vermelho, tá certo? Novamente, ó, continua costurando aqui, fazendo crochê, já levando a sua linha branca, ó. 1, 2, 3. Puxo aqui a minha linha branca e laço e removo com a linha vermelha. Novamente, ó. 1, 2, 3. Puxo aqui com a minha lã branca e fecho com a minha lã vermelha. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira. Veja como que vai ficando a sementinha, ó. Tá vendo? E na hora, é importante, gente, só puxa a cor branca pra cima. Na hora de fechar o ponto, você tem que fechar com a cor vermelha. E de você vir costurando ela aqui atrás, ó, ela não vai ficar aparecendo, tá vendo? Porque você já vai fazendo o ponto e segurando aqui a linha branca, tá vendo? Então, faça assim por toda essa carreira, chegando aqui ao final, é só você fechar com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira em meio ponto alto. Feita, então, toda a nossa carreira, veja como que ficou o nosso trabalho. Agora, aqui, nós não vamos carregar na nossa linha branca, você vai deixar ela aqui separada, você não vai trabalhar com ela, tá? Então, deixa ela aqui soltinha, não tem problema. Vamos trabalhar essa carreira em aumento e vamos trabalhar somente com a lã branca. Então, vou subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler ao meu meio ponto alto. Venho aqui no meu ponto baixo, ó. E vou fazer um aumento. No meu próximo ponto baixo, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo, vou fazer 2 meio pontos altos. No próximo, um ponto meio alto. E no próximo, 2 meio alto. Então, essa carreira será feita como? Será feito um meio ponto alto para um aumento. Um meio ponto alto, um aumento. Então, você vai trabalhar assim por toda essa carreira. Ao chegar aqui no final, é só você fechar na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira, que será feita em ponto baixo, com esse detalhe do branquinho aqui, fazendo a sementinha, ok? Feita, então, a nossa carreira aqui de aumentos, né? Nós trabalhamos um meio ponto alto para um aumento. Agora, nós vamos voltar aqui para a nossa carreira em ponto baixo, fazendo esse detalhezinho aqui em branco. Então, eu vou subir aqui uma correntinha. E lembra que aqui nós trabalhamos 3 pontos baixos para poder fazer o desenho aqui? Nessa, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo,
2 pontos baixos, né? E aqui agora nós vamos puxar o nossa lã branca que tava aqui embaixo, ó. Você vem, já segura ela aqui e puxa o seu fio. Pegue a vermelha e feche aqui, então, o seu ponto. E aqui você já vai segurando, fazendo crochê, segurando já essa lã branca, ó. Então, agora sim, eu vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. E aqui eu vou puxar o meu fio. Então, ó, 1, 2, 3. Venho, puxo aqui o meu fio branco e fecho ele com a cor vermelha. Opa, eu acabei puxando aqui o branco junto. 1, 2, 3. Puxo o fio branco e fecho ele aqui. Então, nós vamos trabalhar assim novamente, fazendo a cada 3 pontos baixos, puxamos o nosso fio branco e fechamos o escalão vermelho. Nessa carreira de ponto baixo, não trabalhamos aumento, só fazemos esse detalhe em branco que ficará aparente como uma sementinha. Então, trabalha assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo. Feita, então, a nossa carreira em ponto baixo, nessa agora vamos trabalhar os aumentos. Então, eu subo aqui 2 meio pontos altos, venho para o meu próximo ponto e faço meio ponto alto. No meu próximo ponto, trabalho o aumento. Então, faço 1, 2, e no próximo trabalho aqui o meu aumento. Novamente, ó, 1, 2, e trabalho o meu aumento. Então, vou trabalhar assim por toda essa carreira. A cada 2 meio pontos altos, faremos um aumento. 2 meio pontos altos e um aumento, até chegar aqui no final e fechar na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira. Feita, então, a nossa carreira em meio ponto alto, onde nós trabalhamos o nosso aumento, nessa carreira será feita a carreira de ponto baixo. Então, aqui nós iniciamos nessa carreira aqui de ponto baixo com 2 pontos baixos, né? Então, agora vamos iniciar com 3 pontos baixos. Então, você vai intercalar. Numa você vai começar com os 3 pontos baixos, na outra com 2. 3 pontos baixos, venho aqui, pegando aqui o meu fio, ó. Puxo aqui o meu fio branco, laço e já seguro ele aqui em cima. E fecho ele. 1, 2, 3. Puxo meu fio branco e fecho com vermelho. Ó, 1, 2, 3. Puxo aqui com meu fio branco e fecho ele com vermelho. Então, você vai trabalhar assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, fechando com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira de aumento, onde eu vou estar explicando para vocês como vocês deverão prosseguir até terminar os aumentos, ok? Feita, então, aqui a nossa carreira novamente de ponto baixo, agora nós vamos novamente para o aumento. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai sempre equivaler ao meu primeiro meio ponto alto. Vou trabalhar mais 2 meio pontos altos, um para cada ponto de base.
E agora sim, vou fazer aqui o meu aumento. Novamente, faço 1, 2, 3. E novamente, trabalho aqui o meu aumento. Então, pessoal, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu já vou explicar aqui como que vocês vão prosseguir. Nós vamos trabalhar em carreiras de aumento. A cada carreira aqui de aumento, lembre sempre de fazer uma carreira em ponto baixo. No início aqui das carreiras de ponto baixo, numa você vai trabalhar com 3 pontos baixos, iniciando aqui, e na outra com 2 pontos baixos, para que dê uma intercalada aqui nos seus pontinhos, ok? Então, você vai trabalhar com essas carreiras de aumento até você ter 6 pontos meio alto para cada aumento. Então, veja que aqui nós temos 3 meio pontos altos. Então, você vai fazer a carreira de 4, de 5 e de 6. E aí, sim, eu vou voltar para mostrar para vocês como que nós vamos prosseguir. Então, agora que você vai trabalhar essa carreira, a cada 3 meio pontos altos, você vai fazer um aumento. Depois você vai trabalhar sua carreira de ponto baixo, fazendo esse detalhe. Aí, você volta fazendo a sua carreira de aumento e carreira de ponto baixo, carreira de aumento e carreira de ponto baixo. Até você ter aqui 6 meios pontos altos para cada aumento, ok? E aí, eu volto para a gente prosseguir com o nosso trabalho. Depois, então, de ter feito as nossas carreiras em aumento, veja que aqui eu trabalhei uma carreira de aumento e a carreira em ponto baixo, carreira de aumento, carreira de ponto baixo. Fazendo, é claro, os nossos pontinhos aqui branco, para poder dar esse diferencial na nossa peça. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, veja que eu já deixei aqui por último, na nossa última carreira aqui, eu já trabalhei os pontos baixos. Então, agora nós vamos dar a sequência fazendo 5 carreiras sem aumentos. Porém, será feito assim, ó. 5 carreiras, uma carreira de meio ponto alto e a carreira de ponto baixo. Então, o que nós vamos contar? Serão as carreiras de ponto baixo, porque no final você vai ter que fechar ela com a... Depois de ter terminado a sua carreira de meio pontos altos, você terá que ter feito também a carreira de ponto baixo, ok? Então, você vai trabalhar 5 carreiras de meio pontos altos, intercalando as carreiras de ponto baixo, igual nós fizemos aqui quando estávamos fazendo os aumentos, ok? Então, será 5 carreiras sem aumento e depois sim nós vamos vir fazendo as diminuições para fechar a nossa boina, ok? Então, faça aí as suas carreiras, as 5 carreiras, mantendo os meios pontos altos, separados pelas carreiras de ponto baixo, ok? Lembrando sempre de fazer os pontinhos brancos a cada 3 pontos baixos quando você for trabalhar as carreiras de ponto baixo. E eu volto para quando nós formos fazer as nossas diminuições. Então, pessoal, aqui já tenho aqui as minhas carreiras, foram feitos os aumentos, e depois a quantidade que eu permaneci, o trabalho vai ficando assim. Não, se você estiver preocupado porque ele ficou muito grande, não tem problema, porque é boina. Então, agora nós vamos fazer a parte de fechar ela, tá certo? Aqui, ó, só recapitulando, então, como que nós fizemos. Trabalhamos os aumentos até alcançarmos a carreira onde ficamos com separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no meio de cada aumento tinha 6 pontos altos. E fizemos também a parte do ponto baixo aqui, fazendo o detalhezinho aqui em branco, sempre depois de uma carreira que nós trabalhamos os aumentos, né? Depois, nós trabalhamos aqui as nossas 5 carreiras, ó, de pontos meios altos, separadas também pelos pontos baixos, continuando aqui sempre com o ponto baixo com esse detalhezinho branco, para não perder o desenho da nossa touca. Agora, nós vamos trabalhar a diminuição. E como que nós vamos fazer? Novamente, nós vamos fazer uma carreira em diminuição e uma carreira dessa de ponto baixo, trabalhando esse aqui. Aí, nelas, nós não faremos nem diminuições, nem aumento. É sempre só fazendo elas dessas formas aqui que nós fizemos desde o início. Então, vamos lá, ó. Vou subir aqui
as minhas 2 correntinhas. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó. Vou puxar o meu fio. Venho no meu próximo ponto e puxo o meu fio. Ficando, então, com as 4 laçadas, eu venho e removo todas de uma vez. Aqui eu fiz uma diminuição de um ponto meio alto. Trabalho ponto alto, normal. Venho aqui no meu próximo ponto e puxo meu fio. Vou no meu próximo ponto e puxo meu fio. Fiquei com 4 laçadas na agulha, eu laço e removo todos de uma vez. Fiz outra diminuição. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, eu laço e puxo meu fio. Vou no próximo ponto, laço e puxo meu fio. Fiquei com 4 alcinhas aqui na minha agulha, eu laço e removo todas de uma vez. Trabalho o meu ponto alto, meu ponto meio alto. Vou para o meu próximo ponto e trabalho a minha diminuição. Então, aqui nós vamos trabalhar dessa forma. A cada um meio ponto alto, trabalhamos uma diminuição. Então, vai ficar meio ponto alto, uma diminuição, meio ponto alto, uma diminuição. Vamos trabalhar assim por toda essa carreira até chegarmos aqui e fazer um ponto baixíssimo na nossa segunda correntinha. E aí, você vai voltar aqui a fazer essa carreira aqui de ponto baixo, onde você vai trabalhar ponto sobre ponto, sempre 3 pontos baixos para um pontinho branco, ok? Então, faça a sua diminuição primeiro e depois você vai trabalhar essa carreira aqui de ponto baixo. E eu volto já com a nossa próxima carreira em diminuição. Eis então que a nossa primeira carreira em diminuição, onde nós trabalhamos a cada um ponto meio alto, fizemos uma diminuição. Nós fechamos ela e depois trabalhamos aqui a nossa carreira de ponto baixo, onde fazemos os detalhezinhos em branco aqui, sem fazer diminuições e sem acrescentar pontos, sempre trabalhando a cada 3 pontos baixos, um detalhezinho em branco. Agora, vamos para a nossa próxima carreira em diminuição. Então, eu vou subir aqui minhas 2 correntinhas, que vai equivaler a meio ponto alto, e vou trabalhar também nessa carreira, a cada meio ponto alto, nós vamos trabalhar uma diminuição. Então, nós vamos fazer igual aquela carreira anterior, ok? Então, vamos trabalhar com essa diminuição. Trabalhando um ponto meio alto e uma diminuição. Um ponto meio alto e um de diminuição. Vamos trabalhar essa carreira até chegarmos aqui, fechar com ponto baixíssimo e novamente vamos trabalhar essa carreira aqui de ponto baixo, ok? E eu volto para a nossa próxima carreira. Então, pessoal, todas as nossas diminuições, aqui eu já terminei minha carreira com um ponto baixo, né? Eu já arrematei o meu fio, porque agora eu vou dar início aqui à cor amarela, tá? Nós já fechamos aqui o suficiente para caber numa cabecinha no tamanho infantil. Então, como que nós vamos trabalhar essa carreira? Você vai prender aqui com uma correntinha, que vai representar o seu ponto baixo, e subir mais 2 correntinhas. Você vai vir aqui no mesmo ponto e vai fazer um ponto puff. Então, você laça e deixa na agulha, 2 e 3. Depois, você vem e remova aqui todos de uma vez e fecha aqui seu ponto. Pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e venho aqui dentro desse mesmo ponto e trabalho um ponto puff. Então, laço aqui 3 vezes, deixando na agulha, laço e removo todos de uma vez, laço e removo as 2 alcinhas. Pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e novamente vou trabalhar aqui o meu ponto puff.
Um, dois, três. Laço e removo e laço e removo. Pulo um ponto de base, vou para o meu próximo ponto. Ó, veja como que vai ficando, vai formando tipo umas bolinhas, né? Faço novamente, ó, duas correntinhas, entro no mesmo ponto, puxo meu fio. Novamente e novamente. Laço e removo todas e laço e removo as duas. Pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto. Então, nós vamos trabalhar assim por toda essa carreira, fazendo ponto baixo, duas correntinhas e trabalhando ponto puff aqui dentro do mesmo ponto, ó. E pulando um ponto de base e fazendo no próximo ponto. Trabalhe assim por toda essa carreira até chegar aqui no final e você fechar com um ponto baixíssimo. E eu volto para a nossa próxima carreira. Terminada então a nossa carreira aqui na cor amarela, agora nós vamos começar com a cor branca, onde nós já vamos fazer a carreira aqui de ponto baixo e vamos começar a parte da nossa aba da nossa touquinha. Então, aqui, pessoal, como que nós iremos fazer? Eu virei a minha peça, então, aquela parte onde nós iniciou o nosso trabalho, que é essa daqui, ó, ela vai ficar aqui atrás. Então, aqui já vou determinar a frente do meu trabalho, para depois eu não ter que ficar arrematando o meu fio. Então, nós vamos vir aqui onde nós trabalhamos aqui o ponto baixo e vou prender com uma correntinha que vai equivaler ao meu ponto baixo. Vou vir aqui dentro, ó, da onde tinha as duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui no meu ponto baixo e faço ponto baixo. Então, aqui, nós vamos trabalhar os pontos baixos para que a gente não aumente nada na nossa touquinha. Nós vamos trabalhar o ponto baixo em cima do próprio ponto baixo e um ponto baixo dentro da nossa correntinha, ok? Para que assim não haja aumentos, porque não é isso que a gente quer. Aqui no final, a gente só quer fazer essa parte aqui de ponto baixo para poder iniciar a aba. E depois, a gente vai fazer o acabamento com o ponto caranguejo. Então, aqui já é essencial a gente fazer essa carreira assim, para já ficar pronta para receber a parte do acabamento, ok? Então, faça aí a sua carreira e eu já vou voltar para a parte da nossa aba. Pessoal, feito toda a nossa carreira em pontos baixos, lembrando que era para fazer do ponto baixo no próprio ponto baixo e não onde tinha as correntinhas, para não obter aumentos. Agora, nós vamos trabalhar a parte da nossa aba. Então, eu vou subir aqui uma correntinha, venho no meu próximo ponto baixo e trabalho dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer assim até obter 13 pontos, ó. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui, 8 e 9. 10, 11, 12. 13 pontos baixos, ok? Então, iniciei com um ponto baixo e finalizei com um ponto baixo. E intercalei dois pontos baixos juntos. Agora, nós vamos virar aqui. Vou subir uma correntinha, que vai equivaler ao meu ponto baixo. Ó. Venho no meu próximo ponto e trabalho dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos. No próximo, um. E no próximo, dois pontos baixos. No próximo, um. Então, vamos intercalar novamente, fazendo um ponto baixo em um ponto. E no próximo, nós trabalhamos dois pontos baixos. Então, vou seguir aqui.
Quando chegar aqui no final, em vez de nós fazer um ponto baixo aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui no nosso ponto de base. Nós já vamos fazer aqui direto, nós não vamos fazer em cima dele, vamos fazer no ponto de base. E vamos trabalhar mais 3 pontos baixos aqui da nossa base, ó. 1, 2, 3. Agora, nós vamos voltar aqui a nossa carreira, então, vou virar aqui o meu trabalho. Porém, nessa carreira, eu vou iniciar já no meu segundo ponto baixo, então, eu não vou trabalhar o meu primeiro, faço um ponto baixíssimo e já começa aqui a minha correntinha. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, não vamos trabalhar o aumento, porém, quando chegar aqui no final, nós não vamos trabalhar esse ponto baixo, nós vamos já vir direto aqui na base, fazer um ponto baixo e seguir mais 3 pontos baixos aqui da nossa base, ok? E eu volto para a nossa próxima carreira. Como eu havia dito, aqui nessa carreira nós não trabalhamos aumento, veja que eu já desci aqui direto aqui, não trabalhei aquele ponto que tinha aqui, vim direto no meu ponto de base e trabalhei mais 3 pontos baixos. Agora, vamos virar nosso trabalho novamente. Vou vir aqui já no meu segundo ponto, puxar, fazer minha correntinha. E vou vir trabalhando novamente, pessoal. Essa carreira, eu não vou trabalhar aumentos. Então, é só você vir aqui ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos fazer daquela mesma forma. Na hora que chegar aqui ao final, não trabalhe esse ponto, já trabalhe ele direto aqui na base e acrescente aqui mais 3 pontos baixos, ok? Então, faça isso a carreira e eu já volto para a nossa próxima carreira. Novamente, trabalhei aquela carreira, né? Vim aqui no meu ponto de base, não trabalhei aqui ponto que tinha aqui e acrescentei aqui mais 3 na base. Agora, vamos novamente iniciar essa carreira aqui no nosso segundo ponto. Já vou fazer aqui o meu ponto baixo. E aqui nós vamos distribuir 4 pontos baixos. Então, vou pôr um aqui no início, já da nossa aba. Aqui você pode distribuir esses 4 pontos baixos da forma como você preferir. Vou colocar outro aqui na pontinha. Vou vir trabalhando aqui. Eu acho sempre melhor colocar na parte das laterais os aumentos, mas fica a seu critério. O importante é colocar 4 pontos baixos. Aqui eu vou fazer outro aumento. Veja que aqui temos o nosso último ponto, porém, eu não trabalho ele, eu venho já direto ali no meu ponto de base. E agora, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos só. Então, em vez de seguir com 3, aqui nessa carreira, vamos seguir somente com 2. Vou virar aqui o meu trabalho. Venho aqui no meu segundo ponto baixo e trabalho um ponto baixo. E essa carreira, nós vamos seguir nela sem aumentos. Então, nós vamos trabalhar por toda ela, porém, não faremos o aumento. Então, você vai seguir aqui ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui no final, nós não fazemos esse ponto, já viemos aqui direto, e você vai trabalhar agora somente 2 pontos baixos, em vez de ser 3, ok? E eu já volto para a nossa próxima carreira. Aqui, pessoal, agora eu vou trabalhar com a minha cor preta, porém, eu não arrematei o meu fio para que depois eu não tivesse que ter o trabalho de ter que ficar colocando e arrematando, então, eu acho mais fácil, só puxei aqui o meu fio, ó,
E vou deixar ele aqui de lado, porque depois a gente já vai voltar com ele para poder fazer o acabamento final. Então, eu vou vir aqui, ó, onde tá, justamente aqui onde tá a nossa alcinha. E vou trabalhar uma correntinha para prender aqui o meu fio. E vou trabalhar por toda essa carreira em pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento novamente. Só para fazermos aquele detalhe em preto. Então, segue aí fazendo até chegar aqui nesse ponto, não vai acrescentar ponto aqui mais, você já pode arrematar o seu fio na cor preta, ok? Feita então a nossa carreira aqui na cor preta, pessoal, agora nós vamos trabalhar em ponto caranguejo. Então, como que nós vamos trabalhar? Fazendo ponto baixo, voltando ele para trás. Então, vem aqui no meu ponto de trás, ó, vou puxar aqui o meu fio e remover. Venho pro meu ponto de trás e puxo meu fio. Novamente. Veja como ele é bem fácil de fazer e ele dá um acabamento bem melhor na sua peça. Então, ó, é só você vir, ó, no ponto de trás, puxa e remove. Puxa e remove. Então, é só você fazer assim por toda essa carreira. Chegando ali no final, é só você arrematar o seu fio. Ok? Olha, veja como que vai ficando nossa touquinha. E eu já volto. Terminada, então, a nossa boina, veja como que ficou. O detalhe aqui do ponto puff, feita a nossa aba. Aqui eu coloquei essa florzinha, ela vai estar naquele vídeo da touca Charme. No finalzinho tem o passo a passo dela, é só você clicar lá. Porém, lá eu não fiz ela tão grande assim. Então, como que eu fiz para ela ficar grande? Eu fiz ela no fio duplo. E eu utilizei a agulha para crochê de 4 milímetros, então foi por isso que ela ficou nesse tamanho. Mas lá você vai encontrar o passo a passo dela. Eu só não coloquei aqui de novo para que o vídeo não ficasse tão grande. E se você não quiser que ela fique assim caidinha pro lado aqui, é só você na hora que estiver fazendo os aumentos, não fizer até a carreira que vai equivaler a 6 pontos altos. Você trabalha só até a carreira de 5 pontos meios altos. E depois, na altura aqui, você não vai trabalhar por 5 carreiras de meio pontos altos, você trabalha somente por 3, que aí ela vai ficar daquele jeito assim, né? Que aí ela fica mais armadinha, porém ela não vai cair pro lado, igual está nessa, ok? Caso você queira mudar, é só você fazer esse processo que eu acabei de falar. Eu espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima!